Seguinte, a gente falou até bastante, muita gente aqui no chat estava comentando sobre a Argentina, Mercosul, Argentina, pois vocês acabaram antecipando nosso segundo assunto, que é Javier Milei. Olha lá, teve gente que fez muita comparação entre ele e o Austin Power. Será que ele parece? Vamos falar hoje sobre as eleições da Argentina. Javier Milei, a gente lembra, ele ganhou as primárias, ele tem avançado bastante nas pesquisas de intenção de voto. Essas eleições acontecem daqui a 2 meses, as eleições na Argentina. As primárias aconteceram no dia 13 de agosto e ele foi considerado uma espécie de azarão. Por quê? Porque ele acabou saindo de quase desconhecido, ninguém estava dando muito nada por ele, e despontou, e agora ele tem dado muito o que falar. Só que com isso, aqui no Brasil, também surgiram algumas comparações entre ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vocês acham que dá para a gente fazer essas comparações? Bom, quem vai falar comigo sobre isso é o Magno Cal. Magno, me corrige no teu sobrenome, Magno. Tá certo, o meu sobrenome tem várias possibilidades e a gente deixa as pessoas sempre livres para criar a sua própria pronúncia do meu sobrenome. Mas Cal é uma boa pronúncia. Maravilha. Magno, ele é cientista político e diretor executivo do Livres. Bom, eu queria começar com uma pergunta que é o seguinte: em 2021, se eu não me engano, o Milei disse que ele era um liberal libertário, filosoficamente um anarquista de mercado. O que é isso? Bem, em linhas gerais, o que um anarquista de mercado propõe é que as nossas relações sejam mediadas por organizações de mercado, por organizações voluntárias, em substituição ao Estado. Por exemplo, em comparação com outras filosofias políticas que defendem a maior presença do Estado, não apenas na economia, mas regulamentando as nossas relações, sejam econômicas, sociais, educacionais, um anarquista de mercado prevê ou defende que as nossas relações sejam mediadas por, ainda mesmo que por organizações que não dependam do trabalho, da presença do Estado, que faz com que as nossas relações possam ser não apenas voluntárias, ou seja, você só se engaja com a outra parte caso haja desejo em comparação com o Estado, que não há a possibilidade de você simplesmente decidir não mais se relacionar com o Estado, se relacionar com outra organização, e que haja a possibilidade de você substituir essa instituição por uma outra instituição, ou seja, é uma visão super liberal, é um liberalismo super vitaminado nessa visão do Milei, que seria ainda menos Estado, ainda menos presença do governo nas nossas vidas do que numa visão mais liberal da sociedade. Não sei, me corrija, mas a impressão que eu tenho é que ele juntou o anarquismo com o liberalismo e fez uma salada ali. Esse conceito existe, de fato, na ciência política? Como é? Anarquista liberal? O anarcocapitalismo, como, em geral, esse termo ou essa visão política é definida, é uma vertente do liberalismo. É uma vertente que leva os princípios liberais um pouco mais adiante, um pouco mais à frente. Em geral, nós não temos experiências ao redor do mundo de muito destaque com essa abordagem. Visivelmente, a política, em geral, lida em como nós vamos gerir o poder, como nós vamos administrar as iniciativas do Estado, e o anarcocapitalismo se sobrepõe a isso. É uma visão de mundo que vai além disso. Nós não estamos mais discutindo como gerir os negócios do Estado. Nós estaríamos falando de como abolir esse negócio do Estado e como substituirmos os negócios do Estado por outras organizações, por outro tipo de organização. E também nós não estaríamos falando da política a respeito de como exercer o poder, ou sobre quem deveria exercer o poder, numa visão anarcocapitalista da sociedade.
esse poder deveria ser reduzido ao extremo e, na melhor das hipóteses, desaparecer em favor de outras formas de organização social. Eu vou puxar esse comentário só porque, desculpa, eu não tenho como perder. A outra metade do senhor está no chat, o Ricardo Marx. A minha mãe deveria ter encontrado a outra parte, né? Eu só fiquei com uma parte do sobrenome. Você acabou de achar. Olha aí, o Ricardo Marx está dizendo o seguinte, ele disse primeiro, não faz sentido, depois, isso seria a economia de uma nação gerida como uma feira de rua. As economias de uma nação são geridas de várias formas. A visão de um mercado menos regulado funcionou durante boa parte da nossa existência no mundo enquanto humanidade. A gerência do nosso comércio, a gerência das trocas por uma entidade que se sobrepõe a todos nós, pelo Estado, é uma invenção relativamente recente da humanidade. O Milei chama atenção porque é uma abordagem muito pouco comum na política, principalmente por defender que os políticos devem ter menos poder e devem apitar menos quando, em geral, as disputas eleitorais giram ao redor de quem deveria exercer o poder. A abordagem do Milei os políticos não deveriam exercer o poder de forma alguma. Tem uma coisa, como eu disse no início, surgiram muitas comparações entre ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro. De fato, a gente pode estabelecer um paralelo entre os dois? Eu pergunto tanto nos discursos, o que se fala, como também numa visão da política. E aí são duas coisas diferentes. A gente pode traçar paralelos porque sempre que nós tentamos conhecer um lugar novo, uma pessoa nova, uma filosofia política nova, nós tentamos fazer paralelos com algo que a gente já conhece. Quando o Bolsonaro se torna um candidato à presidência viável no Brasil, muitas pessoas fora do país o comparavam com Trump, mesmo que nós, brasileiros, saibamos que há diferenças sensíveis entre Bolsonaro e Trump. E acho que se pode fazer uma comparação entre Bolsonaro e Milei, mas é uma comparação bastante pobre. Mesmo que Milei tenha alguma coisa em comum com Bolsonaro, por exemplo, antes de virar político, Milei era a figurinha carimbada em debates na televisão, em que criticava os governos da época, seja da Cristina Kirchner, seja do Alberto Fernandes, seja do Maurício Macri, e Bolsonaro fazia o mesmo aparecendo no Super Pop, em outros programas. Milei é um economista, ele não é um político de carreira. Bolsonaro, quando disputa a eleição presidencial, ele já estava na política há 30 anos. Todos os seus filhos ocupavam cargos públicos. Não tinha uma experiência no legislativo. Milei é literalmente um outsider. Milei é eleito deputado apenas agora, em 2021. Tem uma carreira enquanto economista, enquanto debatedor, e Bolsonaro tem uma carreira política. O Bolsonaro, depois que sai do Exército, desde o final dos anos 80, é um político profissional. Então, logo aí, a gente já vê uma diferença bastante significativa. E em termos de políticas, também, Milei é um liberal. Bolsonaro não era. Por mais que tivesse trazido Paulo Guedes para o seu time, Bolsonaro tinha uma visão de economia bastante diferente de Milei. Só para dar um ponto de divergência absoluta, Bolsonaro assume um poder bastante cético em relação à China, por exemplo, em relação a produtos importados. Ele falava muito, olha, esses produtos estão invadindo, a gente tem que ver isso aí. E o Milei, a política dele sobre o comércio internacional, por mais que tenha falado que não faria negócios com regimes socialistas, o que é uma doideira, a proposta dele é de abrir unilateralmente a economia argentina. Ou seja, sem esperar nenhuma contrapartida, ele quer abrir as fronteiras para produtos estrangeiros mais baratos chegarem à Argentina. Exatamente o contrário do que achava Bolsonaro e o que defendeu há poucos minutos aqui na conversa com você, a deputada do PL.
A gente sabe que tem consequências muito perigosas para a economia, ainda mais de um país como a Argentina, que está esfacelado, não é? Mas também tem consequências bastante positivas, porque abaixa o preço dos produtos. A Argentina teve um crescimento na extrema pobreza bastante significativo de 2019 para cá. A inflação é altíssima na Argentina e abrir o mercado é uma possibilidade para você trazer produtos de melhor qualidade e, em geral, mais baratos do que os produtos produzidos nacionalmente. Então, assim, só para a gente fechar esse raciocínio, o senhor acha que, então, economicamente falando, o Milei e Bolsonaro são duas peças distintas, é isso. Mas, politicamente falando, quando a gente parte para discursos mais políticos, eles se assemelhariam por serem peças que, ou não, peças que, por exemplo, têm um discurso mais... se bem que, assim, acaba sendo que ele também... É porque eu estou tentando pensar em algum momento do Bolsonaro menos protecionista, nacional, nem protecionista, menos nacionalista. Porque é isso, a gente tem um Paulo Guedes, que é um Paulo Guedes que defende um discurso liberal, que inclusive foi muito criticado por vários políticos liberais, disseram que o governo foi pouco liberal, mas a gente tem um discurso altamente nacionalista, que em tese são coisas quase conflitantes. Nós temos uma pobreza quase que de vocabulário para entender posicionamentos políticos com os quais nós não estamos acostumados no Brasil. A caracterização de Milei como de extrema-direita revela uma pobreza de vocabulário. Milei é o contrário do nacionalismo que caracteriza a extrema-direita. Mesmo se nós pensarmos na direita brasileira historicamente, é uma direita nacionalista. Os bolsonaristas iam às ruas com a bandeira do Brasil. O Milei quer abrir unilateralmente a economia argentina. É o contrário do discurso nacionalista. Ele não é nada nacionalista. Então, há diferenças consideráveis. Nós precisamos entender. O Milei é um radical de mercado. É um radical de mercado. O Bolsonaro é um protecionista. O Bolsonaro passou a carreira inteira votando contra privatizações. O Paulo Guedes, a presença do Paulo Guedes no governo Bolsonaro é uma pecinha na carreira política do Jair Bolsonaro. Não é o que o caracteriza enquanto político. Durante o seu governo, houve políticas liberais, mas Bolsonaro não é um liberal. Milei, por outro lado, na economia, é um liberal bastante radical, inclusive. Falava, me veio um outro personagem à mente, que é um personagem que acabou saindo, o João Dória. Ele entrou na política com esse discurso muito de eu não sou político, eu sou gestor, e aí ele ao contrário, ele era muito defensor, seja de privatizações, seja de iniciativa privada na política. Será que talvez um paralelo com muitas ressalvas, e aí eu ressalto isso, com muitas ressalvas, a essas declarações de João Dória, a época em que ele foi candidato pela primeira vez, fizessem mais sentido com uma peça como o Milei? Ele também tinha um discurso de renovação, de outsider, e o contexto em que o Dória aparece também é parecido com o contexto em que o Milei ganha projeção na política argentina. O que acontecia no Brasil no momento do aparecimento do Dória enquanto político? Duas forças que mobilizavam o campo um pouco mais à esquerda e um pouco mais à direita do Brasil por mais ou menos 20 anos, estavam bastante desacreditadas. Por mais que Dória fosse do PSDB, ele representava um outro PSDB, não era o PSDB tradicional, de Serra e de Alckmin. E o PT também estava enfraquecido. Então, esse discurso não sou político, esse discurso do outsider, era muito bem visto naquele momento no Brasil. Eu acho que depois isso acaba perdendo um pouco de força, mas é muito forte na Argentina, em que os partidos mais tradicionais, ou os dois polos de poder, tanto a esquerda quanto a direita, se revezaram no poder na última década, e os índices, não apenas econômicos da Argentina, mas os índices sociais da Argentina também estão em declínio. Então, é um cenário muito favorável a quem não só se apresenta como alguém de fora da política, mas que também oferece soluções muito diferentes daquelas que são tradicionalmente oferecidas. Talvez o público
argentino nem seja assim tão fã das políticas econômicas liberais que promete o Milei. Mas, dada a alternância de poder entre esquerda e direita, dada a dificuldade desses dois campos produzirem bons resultados, nós conseguimos contextualizar esse apelo do Milei. Nós temos duas forças políticas que se revezam no poder, mas não produzem bons resultados. Aparece um outsider, alguém de fora desse circuito, prometendo políticas diferentes. E com uma comunicação bastante inovadora, chamando muita atenção, me parece claro que isso é uma oferta muito atraente para o eleitor argentino. E aí, só para concluir, professor, que eu queria lhe perguntar em relação a essa postura, que é uma postura que se cria uma aversão à política. A gente fala muito sobre política aqui, mas a gente sabe que muita gente que está vendo, ouvindo a gente, tem esse sentimento, e é um sentimento que, diga-se de passagem, não é injustificado. Afinal de contas, a gente tem uma história política um tanto quanto ingrata. Com todos esses poréns, que prejuízos a gente pode ver em relação a candidatos que colocam-se como candidatos a um cargo político, mas denigrem no sentido de dizer, não, a política não presta. Que prejuízo isso pode ter para a democracia brasileira? Prejuízos altíssimos. Indo para a Argentina e para de outros países. Claro, isso tem prejuízos altíssimos. É claro que falo de um ponto de vista interessado, porque sou cientista político, então, naturalmente, nós tendemos a aumentar o peso e a influência da nossa posição na sociedade, mas a verdade é que a política é um meio de mediação dos nossos interesses, das nossas diferentes visões de mundo. Se todos nós concordássemos com tudo, se todos nós tivéssemos os mesmos objetivos, as mesmas intenções a respeito do futuro, a política não seria necessária. Se nós tivéssemos também um rei que monopolizasse as nossas vontades e as nossas decisões enquanto sociedade, nós também teríamos menos necessidade de nos encontrarmos por meio da política. Agora, a política é um meio que nos ajuda a tomarmos decisões enquanto sociedade e nos ajuda também a mediar os nossos interesses divergentes e que facilita para que as nossas disputas sejam resolvidas pelo debate e, no final das contas, eventualmente, pelo voto, ao invés de pela guerra, ao invés de nós matarmos os nossos inimigos, escravizarmos os nossos inimigos, nós os derrotamos e depois eles têm a chance de nos derrotar também. O problema de nós pensarmos que a política é a raiz do mal da nossa sociedade é que a substituição da política por outras formas de tomada de decisão costuma ser prejudicial para a sociedade. Em geral, quando não resolvemos nossas discordâncias pela política, nós tendemos a resolvê-las pela força. E eu acredito que, em comparação, tendo duas opções disponíveis, eu prefiro que façamos a resolução dos nossos problemas, que nós nos encontremos para deliberar sobre o futuro da sociedade num parlamento, no debate público, do que num campo de batalha. A saída da política é sempre por meio da violência ou por meio da supervalorização da força, seja econômica ou seja bruta, por cima do debate público, por cima do diálogo. Perfeito, professor. Cientista político e coordenador, diretor do Livres, não é isso? Movimento Livres. Magno Cal, obrigada, viu, novamente, e espaço sempre aberto para a gente voltar a falar sobre política, que é o assunto que nos interessa aqui, sim, no meio-dia, a política interessa. Nos interessa a todos, é o assunto que eu mais gosto de conversar. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição, sempre que precisarem bater um papo nessa hora, é só chamar.